mas eu tenho pensado muito sobre algumas coisas, e uma delas é: nós não podemos errar. Eu não posso errar. Nós não temos mais tempo para errarmos. Como igreja nós não podemos errar, de forma nenhuma. Eu não posso errar como pastor em relação à minha igreja, a forma como eu estou conduzindo a minha igreja. Eu preciso pensar de uma forma muito responsável quanto a isso. Nós não temos tempo para errar. O nosso erro pode custar muito caro. Os nossos erros podem deixar um custo para as nações muito alto. Muito alto, muito alto. E nós não temos como pagar essa conta. A igreja não tem como pagar essa conta. Eu lembro de um texto, vocês se lembram daquela história, quando aquela mulher cananeia, que estava com a filha endemoniada, e ela chega para Jesus no estado, né, de muita exposição, né, muita exposição moral, muita exposição pessoal, e quando ela chega para Jesus, quando ela chega para Jesus, e ela se expõe, Jesus não responde para ela. Vocês lembram desse texto, que Jesus não responde o clamor dela? E por que Jesus não responde o clamor dela? Vocês se lembram? Ele diz que ele não podia responder o clamor daquela mulher cirofenícia, porque a missão principal dele naquele momento era: qual era a missão principal dele? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que tem um detalhe: não era para ser ovelha perdida, mas era a ovelha perdida naquele momento. Então eu fico pensando que às vezes quando nós erramos, nós podemos, ele está no governo de tudo, mas eu não posso me atrever a comprometer o processo. Eu não posso fazer isso, porque senão o custo vai ficar muito alto, e a conta para mim e para você, nós não pagamos. Então uma mulher tinha um problema sério, Jesus estava pronto para resolver ela. Você tem dúvida que Jesus podia abençoar aquela mulher? Alguém tem dúvida? Que o coração de Jesus queria abençoar aquela mulher, queria trazer paz para o coração dela? Eu não tenho a menor dúvida. Mas ele não podia naquele momento, porque ele tinha uma prioridade. E a prioridade dele naquele momento era salvar as ovelhas perdidas de Israel, que não deveriam ser ovelhas perdidas. Você já parou para pensar que hoje nós clamamos por um avivamento totalmente diferente de uma postura de clamor por um avivamento que era, por exemplo, a igreja de Atos? A igreja de Atos, ela se reuniu num lugar esperando um avivamento para capacitá-los, para eles salvarem os de fora. Não era esse o motivo? Então capacitar os de dentro para salvar os de fora. Hoje a igreja clama por um avivamento para salvar os de dentro. Um avivamento para limpar, para purificar, para santificar os que estão dentro. Então existe um compromisso. Nós não temos mais tempo para errar. Então quando eu fico pensando, eu ouço essas coisas do pastor José, e eu vejo algumas palavras proféticas, alguns exemplos proféticos, ouço alguns sonhos proféticos, isso me intimida muito, isso me intimida. E eu penso que não é ruim eu ficar intimidado, não, eu tenho que ser intimidado mesmo, porque nós não podemos perder mais tempo. Nós precisamos ser um modelo de igreja hoje que cumpre o propósito, porque se nós não formos um modelo de igreja que cumprimos o propósito, nós vamos desenvolver problemas, nós vamos prejudicar o processo. E quando eu penso nessa questão de sermos uma igreja modelo, eu fico pensando, qual é o modelo de igreja que eu estou desenvolvendo? Qual é o modelo de igreja que eu, como pastor, eu desenvolvo lá na minha cidade, lá em Poá, lá em São Paulo? Qual é o modelo de igreja que eu patrocino? Qual é o modelo de igreja que eu estou investindo em relação às pessoas que caminham comigo, aos líderes que caminham comigo? E se esse modelo de igreja que eu estou investindo, de fato, se esse modelo de igreja cumpre o propósito? Eu preciso de um modelo. E eu vejo que nos últimos anos o Brasil, vamos falar do Brasil, mas isso é coisa do mundo inteiro, mas o Brasil busca modelos de igreja, não busca? E nós estamos buscando modelos de igreja lá nos M's, nos G's que tem por aí. Tudo isso é interessante, eu penso que tudo isso é muito interessante. Tem propostas muito interessantes, mas são métodos. É só isso, são apenas e métodos são importantes, só que método tem prazo de validade. E talvez uma metodologia pode no final desalinhar completamente com o modelo que deve ser representado por mim, por você, por nós como pastores e líderes. E eu preciso me incomodar com isso, porque talvez o meu método seja muito bom para me dar alguns resultados, mas talvez o meu método não seja adequado, não se conecta com um modelo de igreja que cumpre o propósito. Aí é um grande problema. Você já parou para pensar que, de uma forma geral, os métodos de crescimento de igreja, eles nos descomprometem com a missão? Faça uma autoavaliação.
De uma certa forma, alguns métodos que são muito eficazes para crescimento de igreja, e nós aplicamos também, nós desenvolvemos, mas chega um ponto que, como o prazo de validade dele é pequeno, ele nos limita e nos tira do cumprimento do propósito, nos tira da missão. A missão que não é da igreja, a missão é do Senhor, e Ele comissionou a igreja para essa missão. A missão, irmãos, a missão da igreja não é curar os enfermos. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja não é expulsar demônio. A missão da igreja não é nos reunirmos e manifestarmos e fluirmos nos dons. Essa não é a missão da igreja. Jesus não nos mandou fazer isso, em primeiro lugar. Missão da igreja está lá em Mateus 28, 19, 20. Está lá em Lucas 24, 47. Está lá em Marcos 16, 15. Está lá em Atos 1, 8. A missão da igreja é pregar o evangelho, simplesmente isso. Pastor, mas e curar os enfermos? Isso tudo vai acompanhar aqueles que estão cumprindo a missão. Então, quando eu cumprir a missão, todas essas evidências vão nos acompanhar. É um modelo de igreja que cumpre a sua missão. Eu preciso me importar com isso. Eu preciso me preocupar com isso. E talvez se nós... Porque o ser humano ele precisa de referência, sim ou não? Irmãos, vocês estão aqui ainda ou vocês foram embora? Então tá bom. Porque às vezes eu tenho a sensação, você vai falando assim, as pessoas estão tão introspectivas, né? Que a gente pensa que todo mundo foi embora. E aí esse povo vai embora, eu vou embora também, o que eu vou fazer aqui? Né? Então vamos lá. O ser humano ele precisa de referência. E talvez uma boa referência de igreja, porque nós buscamos modelos de igreja. Então eu vou para tal cidade, eu vou para um estado, eu vou para fora do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá na Austrália. Eu quero conhecer um modelo de igreja que está funcionando. Isso é saudável. Mas talvez nós tenhamos um bom modelo de igreja para nos modelarmos nela, que talvez seja a igreja apostólica, a igreja primitiva, a igreja de Atos. Talvez aquele relato, um pequeno relato de Atos 2, do 42 ao 47, esses versículos, né? Versículo 42, 43, 44, 45, 46, esses 6 versículos talvez sejam um bom modelo de igreja para nós. Talvez seja um modelo que possa nos trazer e nos centrar para cumprirmos propósitos e dessa forma não comprometermos o padrão de uma igreja que vai chegar no seu destino. Sabe como uma igreja chega no seu destino? Quando ela cumpre propósito. Uma igreja que não se fundamenta em propósitos, e propósitos diários, propósitos a curto prazo, propósitos a médio prazo, propósitos a longo prazo, não chega no seu destino. Se eu quero chegar lá, eu preciso ter propósitos hoje que me modelam para esse lugar lá amanhã. Então eu preciso de um modelo que me dá essa garantia. E talvez o meu modelo, os nossos modelos de igreja, possam estar prejudicando alguns propósitos que não podem ser tocados, como por exemplo a nossa doutrina. Nós começamos o nosso encontro de pastores, o pastor José falando sobre isso. Nós temos alguns modelos de igreja que talvez fortalecem a fragilidade de algumas doutrinas que a gente não tem que tocar nelas. Não pode mexer. Você já parou para pensar que tal? Eu vou te falar de um número, porque nós levantamos esse número, nós estudamos esse número. Você já parou para pensar que talvez cerca de 70% a 80% do que você acredita, da liturgia dos teus cultos, da sua visão escatológica, principalmente da sua visão escatológica, você já parou para pensar de 70% a 80% da sua formação doutrinária, da sua escatologia, da sua liturgia de culto, de alguns conceitos de igreja local? Você já parou para se perguntar com quem você aprendeu? Já parou para se perguntar qual é a fonte? Por exemplo, só um exemplo, eu não estou criticando, só quero colocar um exemplo. Por exemplo, eu não permito que crianças tomem ceia na minha igreja. Tudo bem, isso mas qual é a fonte? Qual é a fonte? Você já parou para pensar qual é a fonte de algumas disciplinas que nós aplicamos para as pessoas quando elas erram na nossa igreja? Qual é a fonte? E você já parou para perceber que talvez de 70% a 80% da forma como nós acreditamos doutrinariamente, aplicamos alguns textos bíblicos, construímos a nossa liturgia, talvez a fonte não seja as escrituras? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? E se assim estiver acontecendo, você já parou para pensar onde é que nós vamos chegar desse jeito? Deixa eu te perguntar, qual é a chance de chegar bem no final dessa história? Qual é a chance? Mas sabe por que isso acontece? Porque nós não temos um modelo, e nós não buscamos um modelo que nos alinhe, que nos confronte. Deixa eu lhe dizer, esse livro, ele é altamente confrontador em relação aos nossos modelos. Esse livro.
Você já parou para perceber que talvez hoje nós temos um modelo de igreja, uma estrutura, talvez nós tenhamos. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, eu estou aí com vocês, tá? Tudo que eu estou falando aqui é para mim também. Eu estou sentado aí com vocês recebendo tudo isso, é para mim também, isso cabe para mim também. Você já parou para perceber o quanto talvez a nossa estrutura, ela hoje ela não cumpre um propósito como deveria, e nós temos que insistir para se cumprir o propósito, porque talvez o modelo é um modelo que nos deforma, que nos enrijece. Você já parou para perceber o quanto que talvez os nossos modelos de igreja são muito constantinizados? Como assim, pastor? Vou te explicar. Talvez nós temos uma estrutura de modelo de igreja hoje muito parecido com o que Roma nos ofereceu lá no século IV. Muito parecido. Muito parecido. Algumas características que nos assemelham. E deixa eu lhe dizer, quanto mais diferente eu for dele, mais distante do destino eu vou estar. Quanto mais distante dele, mais complicado vai ser ter uma vida que cumpre um propósito de acordo com a vontade dele. Faz sentido isso para você? Nós temos uma estrutura muito constantinizada, como por exemplo, a nossa ideia de igreja hoje precisa de um templo. Precisa ou não precisa? Se não tiver um prédio, não tem como ter igreja. Você imagina chegando domingo na sua igreja e o seguinte, para ter o culto dominical da sua igreja não tem o prédio. A porta do prédio está fechada. Você consegue entender, você consegue se ver, não, se não tiver um prédio, não tem como ter igreja. Por isso nós gastamos muita energia, muito dinheiro, muita força, às vezes, como o pastor José fala muito, no tijolo, né? Porque a ideia do prédio é o que constrói valor de identidade de igreja em nós, e não é assim. Não é a estrutura do prédio, não é a estrutura da denominação que me caracteriza como igreja. E essa é uma característica de uma igreja bem constantinizada, porque ela se fundamenta na estrutura do templo, do grande templo, da grande sede, né? Nós nos envolvemos muito por isso e gastamos muito tempo com isso. E quanto mais gastamos tempo com o templo, menos tempo gastamos com as nações. Não é assim? Quanto mais dinheiro para o templo, menos dinheiro para povos não alcançados. Então é uma estrutura, um modelo que nos tira talvez de propósitos. Essa estrutura constantiniana, ela precisa de templo, mas sabe o que ela precisa também? Ela precisa de um sacerdote, onde tudo que acontece em relação a ela gira em torno de quem? De uma pessoa. Tem alguém que é grande e todo mundo é pequeno. Tem alguém que manda e todo mundo obedece. De forma, você não pode questionar. Então a igreja ela gira em torno de uma pessoa muito expressiva. Não tem outras expressões. Não tem a inteligência coletiva fluindo, não. Tem uma inteligência só. Não tem a revelação coletiva, não, tem uma revelação só. Ou seja, o Espírito Santo ele não contribui com os demais, mas só através de uma pessoa. Mas essa é a estrutura hoje que nós vivemos como igreja. Eu não sei, na cidade de vocês talvez não, mas lá para o meu estado lá é muito assim também. É assim, viu? Talvez na cidade de vocês não é assim não, mas lá para aquele lado meu é assim. Tem que ter uma figura de um sacerdote e a imagem dele, Bispo Nilson, tem que ser muito forte. Então tem que promover a imagem dele, tem que promover o nome dele, tem que promover o que ele fala, porque quanto mais fortalece o sacerdote, mais cresce a igreja. Esse não é o modelo de igreja apostólica, não é, esse não é o modelo. Não é, porque no modelo apostólico, a autoafirmação dos apóstolos não era necessária. Por quê? Porque a palavra deles era somente dirigida por causa de uma pessoa, e trazer luz para uma pessoa. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje nós precisamos ser grandes homens de Deus e destacar que somos grandes homens de Deus, na verdade. Eu sei, na cidade de vocês não é assim não, é mais lá na minha cidade que acontece isso, né? Então uma estrutura que talvez não respeita o modelo. Teve uma terceira característica que nos modela com essa igreja constantinizada: um templo, um sacerdote, liturgia. Tem que ter uma liturgia. Tem que ter uma liturgia. Imagina você chegar num culto, o culto começa às 6:30 da tarde. Você chega para o culto, não tem louvor, o culto já começou com a pregação, com a palavra. Parece que está meio, né? Está faltando alguma coisa assim, né? Tem uma coisa meio errada. Aí no meio da pregação, no meio da palavra, aí de repente, então vamos adorar agora. Não, mas no meio da pregação vai adorar? Que negócio é esse? Aí no meio da adoração já para a adoração, vamos orar. Não, tem que ter uma liturgia. Irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que ter ordem no seu culto, mas alguém tem que ser maior do que a liturgia nos nossos cultos. Alguém precisa ser maior, porque se alguém não for maior, não faz sentido essa reunião. Essa reunião não tem porque ela continua avançando. Mas você percebe o quanto nós dependemos da liturgia nos nossos cultos?
Nós dependemos dela. Então, como é que vai ser o culto? Quantos louvores? Não, hoje é 3 louvores. Tá, não, mas domingo passado foi 4, não, mas hoje é 3, porque a gente só tem 2 horas de culto, mas não entendi mais nada. Eu sei que não acontece isso na igreja de vocês, você mais para aqueles lados meu lá. Acontece muito para lá. Então nós dependemos se não tiver templo, acabou. Se não tiver a figura de um sacerdote principal, fragilizou. Porque alguém precisa mandar, né? Tem que ter uma figura de um sacerdote principal, porque alguém tem que mandar, e se não tem quem manda, eu queria só saber quem foi o professor dessa matéria. Quem foi o professor dessa matéria? Alguém tem que mandar. Quem mandava era Pedro? Quem mandava era Tiago? Quem mandava era João? Quem mandava... Não, tem alguém que governa a igreja. Isso é diferente. Então nós somos uma estrutura que talvez gera um modelo. A igreja de Roma precisa de um templo, precisa de um sacerdote, precisa de uma liturgia. Sabe o que ela precisa também? Precisa de um dia santo. Que se não tiver dia santo, não faz sentido ser a igreja. Não, eu tenho um dia santo, não é? E o culto dominical é o dia santo. O meio de segunda, não é? Terça, não é? Quarta, não é? Então a reunião do meio da semana já é mais fraquinha. Na igreja de vocês não acontece isso não, né? Mas lá na minha região, lá os cultos de semana são os mais fraquinhos. Agora domingo bomba. A ceia é domingo. Não, a ceia não pode acontecer na quarta, não pode acontecer na quinta, não pode acontecer na terça. Por quê? Porque nós dependemos de um dia santo. Eu não estou querendo ser extremista, não. Mas talvez esses modelos possam estar nos definindo de uma forma que pode estar impedindo que nós estejamos cumprindo o nosso propósito. Talvez nós tenhamos alguns modelos hoje que possam nos dificultar na chegada do destino. E o meu destino, irmãos, o destino que eu quero é naquele grande dia, eu quero me encontrar com Ele. Mas eu não quero ver Ele de longe, não. Eu quero tocar nele, eu quero beijar Ele. Eu quero ir para casa com Ele. Quero ir para casa com Ele. Lembra aquela história? No intensivo se fala muito sobre isso. O pastor já fala muito sobre isso, né? De ser o pipoqueiro no céu. Tem muita gente que se for pipoqueiro no céu está feliz. Eu entendo que essa não é uma afirmação politicamente correta, né? Porque a gente está colocando os pipoqueiros lá embaixo, né? Mas pipoqueiro no céu é top, é ou não é? Mas eu não quero ser pipoqueiro no céu, não. Eu quero entrar na casa com Ele. Eu quero morar na casa com Ele. Porque se eu entrar na casa com Ele e morar com Ele, isso está me dizendo alguma coisa. Está me dizendo que eu casei com Ele. E se eu casei com Ele, eu recebi uma identidade dEle. E eu vou ser herdeiro de tudo que Ele é herdeiro. Então, eu preciso chegar nesse lugar. E ser um modelo de igreja é fundamental para isso. Senão eu fico no meio do caminho. Eu penso que nós precisamos pensar a respeito disso. Eu estou investindo, você está investindo muitos anos da sua vida por causa desse destino, sim ou não? Já parou para pensar, pastor Vanderlu, chegar lá no dia e dar errado? Já parou para pensar, chegar lá no dia, ser todo feliz, né? Eu quero a chave da minha casa, da minha vida, eu estou aqui, e você dá de cara com a proposta que não era o que você esperava? Eu preciso me preocupar com isso. Então, se eu não tenho um destino muito bem definido, e não tenho propósitos muito bem alinhados com isso, e para ter propósitos muito bem alinhados com esse destino, eu preciso de um modelo que me garanta, eu não chego lá. Então, não pode ser o que eu quero. Não pode ser o que eu penso. Então, eu me preocupo com muita frequência se eu estou fazendo certo. Eu preciso saber se eu estou fazendo certo. Eu preciso ter certeza se eu estou fazendo errado. Porque se eu tiver que estou fazendo errado, eu tenho que mudar urgente. Porque ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo. Ontem nós ouvimos aqui, ainda temos um advogado, ainda temos. Mas vai chegar o dia que não vai ter mais advogado, não. Então, eu não vou esperar o dia que eu não vou ter advogado, não. Eu vou me pegar no dia que eu tenho advogado. Eu ainda tenho um advogado. Eu ainda tenho um paracletos a meu favor. Eu ainda tenho um intercessor a meu favor. Eu ainda tenho um tutor sobre mim, para me mostrar o caminho certo. E eu quero compartilhar, nesse tempo que nós temos, para concluirmos a parte da manhã, de uma forma bem objetiva, 5 características que podem nos impedir ou nos atrapalhar de sermos uma igreja que constrói, que vive dentro de um modelo que vai nos levar para um bom destino. Tem alguém que quer chegar nesse bom destino? Quer estar com Ele? Tem alguém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, eu estou ralando para chegar lá. Não está fácil, não. Tem dia que eu termino o dia, tem dia que eu começo o dia falando, não, eu vou chegar lá, mas tem dia que eu termino o dia com muita dúvida se eu vou chegar lá, mas eu não estou desistindo, não. Eu vou, é por isso que eu estou aqui.
É por isso que eu saí lá de São Paulo com a minha família, estou aqui sentado para ouvir o pastor José. Quero aprender, porque se isso não construir valores na minha vida, nada mais faz sentido. Um primeiro motivo que eu penso que pode nos atrapalhar, pode prejudicar o modelo de uma igreja que chega no seu destino, é quando nós priorizamos mais os resultados do que o aprendizado. Aí isso é problema. Se eu priorizar mais o resultado do que o aprendizado, eu vou comprometer minha caminhada. Por quê? Porque quando eu priorizo o trabalho, eu prejudico o meu relacionamento. Se eu priorizar o resultado, e não tem resultado sem ênfase no trabalho, não tem resultado sem colocar ênfase naquilo que você faz. Lucas 10, 38, Jesus chega na casa de Marta, Lázaro e Maria, e Marta vai logo fazer o quê? Trabalhar. Tem que dar resultado. Eu tenho que deixar uma casa, né, que seja digna do meu Senhor. Então, quando eu priorizo mais os resultados do que o aprendizado, eu comprometo a minha caminhada. Marta tinha um interesse importante. Você tem que trabalhar, você tem que buscar resultado, mas tem algo maior. Se você inverter a ordem, se você quebrar essa hierarquia, você vai ter problema, eu vou ter problema. Porque mais do que o meu trabalho, o meu relacionamento com Ele é fundamental. E não tem relacionamento com Jesus sem sentar aos pés dEle, aprender com Ele. Não tem como, possível. Marta estressada, desgastada, e Maria estava onde? Onde ela estava? Aos pés dEle, ouvindo Ele. Então, se tem algo que pode comprometer a nossa caminhada, que pode prejudicar o nosso destino, é quando priorizamos mais o trabalho do que o relacionamento. E quando eu priorizo mais o trabalho do que o relacionamento, isso significa que eu estou priorizando mais a liturgia do que a intimidade. O dia que a liturgia não puder sofrer interferência da informalidade, da intimidade, nós estamos com um problema sério. Deixa eu te fazer uma pergunta. Numa conferência como essa, num encontro como esse, é comum alguém levantar do seu lugar, no meio de todos, e vir aqui à frente e derramar o seu coração aqui à frente? Isso é comum? Isso combina com a liturgia? Mas isso combina com a intimidade. E é isso que transforma. É isso que muda. Então, enquanto o meu comportamento se mover pelos resultados e não pelo relacionamento, enquanto eu priorizar o trabalho em detrimento do relacionamento, enquanto eu priorizar a liturgia, ou seja, o modus operandi, o jeito de fazer, em detrimento da liberdade, da intimidade, eu vou perder. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele que governa, Ele tem que governar a nossa vida. E se Ele governa a nossa vida, eu sou um barco à deriva na graça dEle. Então esse oceano, tem uma canção que fala sobre isso, né? Que a graça dele, eu tenho que ser um barco à deriva. Ele me leva para onde eu quero, onde Ele quer, e me joga para onde Ele quer, e me joga do jeito que Ele quer, e me envolve com as ondas dele do jeito que Ele quer. E se Ele quiser me fazer naufragar, Ele me naufraga para me resgatar. Eu sou um barco à deriva. Isso é intimidade com Ele. É intimidade. Ah, será que pode? Será que não pode? Ah, não, mas eu tenho vergonha. O que vão dizer de mim? O que vão pensar de mim? Sabe o que é isso? O quanto nós estamos ligados, presos a liturgias, e o quanto nós estamos distantes da intimidade dEle. Eu penso que nós temos que nos importar com isso. Talvez nós sejamos a geração, irmãos, que nunca fez tanto. Talvez sejamos a igreja contemporânea, talvez nunca fez tanto, nunca evangelizou tanto, nunca fez tantas cruzadas. Você vê notícia de cruzada de 500 mil pessoas hoje, é moleza, né? Tem uma igreja é na Nigéria que tem uma igreja de 1 milhão de pessoas. Quem já ouviu essa notícia, já ouviu esses vídeos? É na Nigéria, que parece que tem 600 metros de largura por não sei quantos quilômetros de profundidade. Gente, você tem ideia do que é isso? Essa loucura? Imagina o tamanho dessa igreja. Talvez sejamos uma igreja que nunca realizou tanto. Só que tem um detalhe também: nunca nos relacionamos tão pouco com Ele. Nunca fomos tão eficazes nos nossos trabalhos buscando um resultado, mas talvez nunca fomos tão falhos na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Ele. E você quer ver um testemunho prático, evidente, objetivo disso? É só avaliarmos a qualidade do caráter da igreja hoje. Porque o meu relacionamento com Ele aperfeiçoa o meu caráter. Porque o meu relacionamento com Ele me influencia. O ser humano é altamente influenciável. Você se parece com as pessoas que você convive. Você começa a gostar daquilo que as pessoas que você convive gostam. Você começa a falar aquilo que as pessoas com as quais você convive falam. Então, é relacionamento.
o Espírito Santo tem poder para nos influenciar, e já somos altamente influenciáveis. Então, quanto mais eu sou íntimo dele, me relaciono com ele, mais características dele eu tenho. Agora, quanto mais eu trabalho, mais distante dele eu estou. Sabe por quê? O meu trabalho não estabelece relacionamento com ele. O meu trabalho me distancia dele. O meu trabalho me afasta dele. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma oportunidade para dar um treinamento, pregar numa grande igreja, numa grande conferência, você precisa preparar um belo sermão. E tem que preparar mesmo, sim ou não? Tem que ter uma palavra consistente, tem que ter uma palavra revelada, tem que ter uma palavra contextualizada, tem que ter uma palavra com referências bíblicas muito fortes, históricas muito poderosas. Mas só que a gente precisa de algo mais do que isso. Sabe o que a gente precisa? Da graça e da unção sobre essa palavra. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Para preparar essa palavra muito bem elaborada, você gasta 2, 3 horas preparando ela, 4 horas preparando ela, 5 horas preparando ela. E quanto tempo curtindo ela na unção, na graça? Quanto tempo orando em relação a essa palavra? Eu preciso relativizar isso. O meu serviço não pode valer mais do que o meu relacionamento. O meu serviço não pode ter mais poder de dirigir a minha vida do que o meu relacionamento e minha intimidade com Ele. O nosso novo nascimento, ele precisa construir integridade no nosso caráter. E isso só vai acontecer se nos relacionarmos com Ele. Tessalonicenses 5:23 diz que a igreja que vai ser arrebatada é uma igreja que é conservada íntegra. E integridade é completude no seu corpo, no seu espírito e também na sua alma. E isso não acontece sem relacionamento com Ele. O meu serviço, deixa eu lhe dizer, o que menos vai valer naquele grande dia é a quantidade dos meus sermões. É o que menos vai valer. O que menos vai ter valor naquele grande dia é a quantidade de dons que se manifestou através da minha vida. Esse é o que menos vai valer. Porque dons está ligado a serviço. É para servir a igreja, é para edificar. Isso é muito importante. Mas o meu relacionamento vale mais. Um segundo ponto que pode comprometer essa nossa caminhada, esse nosso destino. Primeiro ponto é quando priorizamos mais os resultados do que o aprendizado. O segundo ponto é quando nós perdemos o temor. E a igreja tem perdido o temor. A história dos filhos de Eli é uma história muito contemporânea. A história dos filhos de Samuel é uma história muito contemporânea. A história da família de Coré e a sua casa é uma história muito contemporânea. Nós não podemos perder o temor. Se perdermos o temor, nós não chegamos bem no final dessa história. Quem perde o temor em relação às escrituras, negocia os valores das escrituras. Sabe quando eu vou negociar um valor de algo que Deus diz? Quando eu perder o temor. Quando eu desacreditar que Ele é um Deus justo. Sim, Cristo é a nossa justiça, mas Ele é um Deus de juízos, e juízos muito bem definidos. E talvez um dos mais simples, e simplicidade eu não fala de falta de qualidade. E talvez um dos mais simples juízos de Deus é: a alma que pecar, essa morrerá. Ele é um Deus de juízos. Eu não posso perder o temor. Eu não posso olhar para a palavra de Deus e não crer, porque se eu olhar para ela e não crer, eu vou desobedecê-la, e se eu desobedecê-la, eu vou pecar. Existem pessoas que não temem o poder das escrituras, distorcem as escrituras. E por que distorce as escrituras? Por que tem muita distorção doutrinária hoje? Por que hoje tem muita gente pulando de time, mudando de time? Porque mudar de time pode dar um resultado para mim. Pode dar um resultado que eu quero, pode me agradar mais. Então eu vou lá e vou distorcer um princípio bíblico. Eu tenho lido muito sobre Mateus 19, quando os fariseus... Gente, os fariseus chegaram para Jesus e disseram assim: mestre, um homem pode repudiar sua mulher por qualquer coisa? Olha só a malícia daqueles miseráveis. Olha só, eles falaram assim: por qualquer coisa. A questão do repúdio da mulher não colocava em questão qualquer coisa. Tinha uma evidência, eles sabiam o que eles queriam. Mas eles queriam o quê? Manipular um princípio. Tem muita gente manipulando princípios de Deus para satisfazer os seus interesses. Junta a falta de conhecimento bíblico, junta a falta de intimidade com as escrituras, junta a falta de temor, porque quem não conhece não teme. Você nunca vai temer o que você não conhece. Agora o dia que você conhecer, você tem mais chance de temer. Com interesse próprio, e começa a manipular as escrituras para manipular os outros.
Você quer ver um texto bom para isso? João 10:10. João 10:10. Tem muita gente pregando que João 10:10 está escrito que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu queria saber onde é que está escrito isso. Porque João 10:10 não fala disso. João 10:10 fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. E o ladrão ali no contexto são os falsos obreiros, os mestres enganadores. É gente que não tem caráter de Deus na vida dele. Mas é muito melhor pegar João 10:10 e colocar ele na conta do diabo do que colocar na culpa do meu comportamento. É muito mais fácil colocar na conta dos demônios do que colocar na minha conta. Falta de comprometimento com as escrituras. Obreiros fraudulentos. Porque João 10:10 está condenando obreiros fraudulentos. Fácil. Sabe quando a gente perde o destino? Quando nós perdemos o temor. Porque quando eu estou perdendo o temor, eu manipulo. Os meios passam a valer para justificar o fim. Isso não é verdade. Ser fiel até a morte. Sabe o que fala esse texto? É um absoluto de comportamento. É fidelidade no começo, é fidelidade no meio e é fidelidade no fim. É até o fim. Sabe quando vamos comprometer o final da nossa caminhada? Quando perdemos o temor. Desprezamos a autoridade das escrituras. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Pastor José, um dia, eu estava ouvindo uma aula do pastor José, ele bateu muito nisso. A Bíblia não é para ser interpretada. E não tem que interpretar mesmo, não, eu concordo. Sabe por quê? Porque quando eu interpreto a Bíblia, eu construo em mim habilidade para resistir o confronto dela em relação à minha vida. Já parou para pensar nisso? Então tem um texto lá que diz, olha, irmãos, eu creio no casamento único. Pronto, mas tem mais as suas variantes. Eu creio que, por exemplo, você tem que santificar a sua vida todos os dias. Eu estou aprendendo que tem que orar. Eu estou aprendendo, né? A Bíblia diz que tem que orar sem cessar. Então é o seguinte, esse texto de orar sem cessar, o que eu fiz? Eu fui estudar ele, porque o pastor José fica falando que tem que orar sem cessar. E orar sem cessar é um negócio muito forte, pesado, não é? Fui estudar ele. Então peguei lá, né, o tempo, fui estudar o pano de fundo histórico, fiz uma exegese bíblica muito bem caprichada, me aprofundei, fui no grego, no significado da palavra cessar, e o contexto cultural da época da igreja de Tessalônica, as influências espirituais na época, porque eu precisava saber o que significava orar sem cessar. E eu pesquisei, eu gastei um bom tempo, eu descobri o que significa. Sabe o que significa orar sem cessar? Orar sem cessar, só isso significa. Mais nada. Não significa mais nada, é isso que significa. Então deixa eu dizer uma coisa, não tem que interpretar a Bíblia, tem que cumprir a Bíblia. Eu tenho que cumprir o que a palavra de Deus faz. Porque todas as vezes que eu for interpretar a Bíblia, eu vou ganhar habilidade para resistir o que ela me manda fazer. Deixa eu te dizer, quando você quer interpretar a Bíblia, você está dando oportunidade para você construir uma historinha boa de ser contada, para você não fazer aquilo que você deveria fazer. Tem que discutir a Bíblia, o que ele mandou fazer? Então eu vou fazer. Mas é difícil, não interessa se é fácil ou se é difícil. Você quer o destino? Então cumpra o propósito agora. Aí você chega. Simples assim. Fica em paz, não tem nada errado. Vai nessa pegada. Terceira característica, deixa eu apressar aqui, que pode comprometer a nossa caminhada. Primeira característica é quando eu priorizo o trabalho, priorizo mais o resultado que aprendizado. Segunda característica é quando eu não tenho temor. Eu estou perdendo o temor em relação, quando perdemos o temor em relação à palavra de Deus. Terceira característica, e essa aqui é muito séria, é quando nós não temos visão de futuro. Você tem que ter visão de futuro. Existem homens e mulheres de Deus, são homens de Deus, são mulheres de Deus, mas não têm visão de futuro. Marta era mulher de Deus, o irmão estava morto, tinha 4 dias, Jesus estava lá. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que eu preciso, tudo que você precisa é que Jesus esteja, sim ou não? É só que eu preciso, não preciso mais nada. Eu não preciso que as coisas sejam como eu quero, eu só preciso que Ele esteja comigo, é só isso que eu preciso. Então nós temos uma ideia muito equivocada de vitória. Porque vitória para nós é acontecer o que nós queremos, e vitória é Ele estar conosco. Isso é que é vitória, mesmo que não seja do jeito que nós queremos. Então nós precisamos ter visão de futuro. O irmão 4 dias morto, mas Jesus estava lá, e só tinha lamento na boca dela. Ela não tinha visão de futuro. Quem não tem visão de futuro, clama por necessidade, nunca vive em busca de propósito, nunca se alegra porque os propósitos vão se cumprir. Quarto ponto, sabe por que pessoas estão
perdendo o destino, nós estamos perdendo o destino como igreja, porque nós não sabemos nos relacionar. A gente não sabe se relacionar. O motivo da igreja é relacionar com gente. O motivo da igreja não é relacionar com os anjos. Eu não tenho que relacionar com o anjo. Ah, pastor, mas tem que relacionar com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo você tem que viver com ele. E vivendo com ele eu me relaciono com pessoas. Nós não sabemos nos relacionar com as pessoas. E quando eu não sei me relacionar com as pessoas, deixa eu te dizer uma coisa, eu vou ter muita dificuldade para estabelecer um relacionamento íntegro com o Senhor. A dificuldade dos meus relacionamentos interpessoais denuncia a minha dificuldade de me relacionar com Deus. Sabe por quê? Porque o meu relacionamento com Deus... Deixa eu te fazer uma pergunta, e já estamos indo para o final. O seu relacionamento com o Espírito Santo define a qualidade do seu relacionamento com Deus? Sim ou não? Sim ou não? Quantos creem nisso? E você acredita que a qualidade do seu relacionamento com Deus depende do mover do Espírito Santo na sua vida? Sim ou não? Eu também acredito nisso. Eu também acredito nisso. Então, dentro dessa afirmativa que nós concordamos, Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito Santo. As 9 características do fruto do Espírito Santo são características relacionais. As 9. Ou seja, se eu tenho o Espírito Santo, amor, fala pastora. Amor, alegria, paz, longanimidade, pronto. Isso tudo é para você aplicar em relação a quem? A anjo? Ao Espírito Santo ou às pessoas? As pessoas. Então é o seguinte, se eu nasci de novo e eu tenho o Espírito Santo, isso tem que emanar da minha vida. Tem que emanar da minha vida. Se isso não emana da minha vida em relação às pessoas, isso significa que tem algo comprometido no processo, sim ou não? E se tem algo comprometido nesse processo, como é que está a saúde do meu relacionamento com Ele? Porque a minha saúde do meu relacionamento com Ele depende dessa construção do Espírito Santo na minha vida, que me aperfeiçoa de uma forma muito natural o meu relacionamento com as pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você permite prejuízo no teu relacionamento com as pessoas, você quebra princípios e você vai ter dificuldade de andar com Deus. Um dia o Senhor chegou para Abraão e disse: Abraão, anda na minha presença e ser. Quando é que isso aconteceu com ele? Quando ele tinha 99 anos. Para andar na presença de Deus precisa ter perfeição, senão você não anda com Ele. E o testemunho da minha perfeição para andar com Ele são os meus relacionamentos interpessoais. Todas as dificuldades que eu tenho para me relacionar com as pessoas está denunciando a minha falta de maturidade espiritual. Tem gente que está na igreja há 20 anos, 30 anos, pastor, bispo, apóstolo, arcanjo, querubim não, querubim é ruim. Ser querubim já deu ruim lá atrás, né? Então hoje não. Então é o seguinte, mas não é maduro espiritual. Sabe quando nós temos a construção da nossa maturidade espiritual? Quando nós somos maduros nos nossos relacionamentos. Maturidade nos nossos relacionamentos denuncia a nossa maturidade espiritual. Quem perdoa e quem se arrepende é o maduro espiritual. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, que eu já estou sendo pressionado. Vamos lá, vamos ficar de pé. Eu tenho que pedir para você ficar de pé, que eu ganho mais uma tolerância aqui. Vamos lá, vamos ficar de pé. Quer chegar bem no final da história? Quer chegar bem no final da história? Então, em primeiro lugar, não prioriza o resultado mais que o aprendizado. Vou chegar lá, porque a pressão está aqui, ó. Por isso que eu pedi para ficar de pé, para concluir o sermão aqui com vocês em pé. Quer chegar bem no final da caminhada? Não prioriza o trabalho mais do que o aprendizado. Quer chegar bem no final da história? Não perde o temor, a palavra. Terceiro lugar, quer chegar bem no final da história? Tenha visão de futuro. Quarto lugar, saiba se relacionar com as pessoas, porque o seu relacionamento com as pessoas testemunha da qualidade do seu relacionamento com Deus. Em quinto lugar, quer chegar bem no final dessa história, quer ser uma igreja consistente, você precisa ter pai. Você precisa ter pai. Sabe por quê? Porque quem tem pai tem envio. Quem tem envio tem geração, e quem tem geração tem destino. Você tem que ter pai. Ninguém vai chegar num destino extraordinário se não tiver alguém que te envia para esse destino, alguém que te compromete com esse destino como geração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós perdemos muito como igreja quando nós pensamos que o melhor momento das nossas igrejas, dos nossos ministérios vai acontecer com a gente, e não vai acontecer com a gente. O melhor momento do ministério do bispo Nilson, o melhor momento do meu ministério, do seu ministério, não vai acontecer com você, vai acontecer com os teus filhos e com os filhos dos teus filhos. Uma igreja que chega bem no final é uma igreja que entende que precisa de ter pai, de alguém que envia. Quantos entenderam isso?